Bom dia, Paula, também trabalhando no feriado. Bom dia também a todos os irmãos queridos aí de Cachoeira Paulista. Um ótimo dia para quem nos acompanha aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Veja aí como fica o tempo em São Paulo nesse feriado de Tiradentes. O dia vai ser de sol com algumas nuvens e sem chuva. Os termômetros ficam entre 15 e 28 graus. Eu estou aqui nos estúdios da capital paulista, por aqui agora são 9 horas e 34 minutos, hora de ficar bem informado. Na edição de hoje vamos relembrar quem foi Tiradentes e direto da capital mineira saber mais sobre as comemorações desse dia. Para quem ainda não pegou a estrada, temos algumas dicas. E da Terra Santa, a história de uma família que trabalha com cerâmica há muitas gerações. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Bem, o feriado nacional desta quinta-feira marca a morte de Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes. Ele foi morto pelos portugueses porque estava envolvido em uma luta pela independência do Brasil. Nós conversamos com um historiador que nos conta mais sobre a origem deste feriado. E no caso de Joaquim José da Silva Xavier, que era um alferes, era um militar e possuía, o juramento, possuía uma ligação mais estreita com o governo português e era ligado ao governo português por um juramento de defender a coroa, e ele sim acabou sendo condenado à morte. Há uma tendência na historiografia de identificar isso com a condição social, com a pobreza em que Tiradentes vivia, mas nas atas do processo de Tiradentes fica claro que ele sofre a condenação e a pena de morte por ser militar. E Tiradentes ele vai surgir mesmo na historiografia nacional brasileira a partir da proclamação da República. A República buscava heróis para legitimar aí as suas ideias, o seu ideário. Joaquim José da Silva Xavier, até antes da proclamação da República, não era praticamente lembrada. Falava-se da existência de Tiradentes, falava-se da sua importância na Conjuração Mineira, mas não ainda como um herói. A partir da proclamação da República, a necessidade de criar, ou pelo menos de buscar, pessoas que de alguma maneira representassem essa ruptura com a monarquia, fez com que Tiradentes entrasse na historiografia nacional. E em Minas Gerais, a data é marcada por uma cerimônia. Quem tem mais informações sobre esse assunto, lá direto de Belo Horizonte, é a Gabriele Dutra. Bom dia, Gabriele. Bom dia, Delita. Aqui em Minas Gerais, o governo do estado celebra o Dia da Inconfidência Mineira na cidade de Ouro Preto, na região central do estado. E uma curiosidade é que hoje, dia 21 de abril, a capital de Minas é trazida simbolicamente para Ouro Preto. Então hoje, em um evento que acontece pela manhã, o governador do estado, Romeu Zema, participa dessa cerimônia que celebra o Dia da Inconfidência Mineira e que homenageia instituições e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Brasil e de Minas Gerais. Este ano, a cerimônia irá contemplar os indicados em 2022 e também os agraciados em 2020, ano em que não aconteceu a cerimônia por causa da pandemia. Ao todo, serão 170 homenageados. E esta solenidade, Adelita, acontece em dois momentos distintos. Tem a cerimônia oficial de tiros, o hasteamento da bandeira e também a colocação de flores no monumento do Marcha da Inconfidência Mineira, que acontece na Praça de Tiradentes. Já a segunda parte, que é a entrega das medalhas, acontece no Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto. Mas este ano será apenas uma cerimônia simbólica, já que essas medalhas não serão entregues. A Medalha da Inconfidência ela foi criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek e possui 4 designações: Grande Colar, Grande Medalha, Medalha de Honra e também Medalha da Inconfidência. Adelita, a gente volta com você aí no estúdio. Tá certo, obrigada. Um bom dia de trabalho para você aí, Gabriele. E o trânsito fica mais intenso em todas as rodovias do país nesse feriado de Tiradentes. Quem ainda não viajou, é bom ficar atento, pois o movimento é maior até a 1h da tarde de hoje. As informações com Sidney Fernandes.
Bom dia, Delita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muita gente já viajou, mas ainda tem muitos motoristas se deslocando aí pelas estradas do país neste feriado prolongado de Tiradentes. Essa movimentação acontece nas principais rodovias do Brasil. Só aqui em São Paulo, a previsão é que 4,5 milhões de veículos circulem pelas estradas paulistas até domingo. E claro, estradas cheias pedem mais atenção por parte dos motoristas. O policiamento de trânsito foi reforçado e equipes de apoio também estão espalhadas em vários pontos das rodovias para dar apoio aos motoristas em caso de necessidade. No retorno do feriado, a previsão é que o movimento se intensifique a partir das 11 horas de domingo. De São Paulo, Sidney Fernandes para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Neste feriado não teremos um dia tão frio como na Páscoa. Dessa vez o centro-sul do país terá tempo mais firme e com sol. Vamos conferir na previsão. No mapa, vemos a presença marcante do sol no centro-oeste, sudeste e sul. Haverá episódios de chuva isolados, principalmente no interior da região sul e no norte do Mato Grosso, com trovoadas. Os 4 estados no sudeste não têm previsão para chuva. O sol eleva as temperaturas gradativamente, mas não deixará o dia desconfortável com temperaturas altas. As máximas podem chegar aos 27 graus em São Paulo, 29 graus no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte e 31 graus em Vitória. A instabilidade prossegue no norte e nordeste. São esperados no norte acumulados de chuva de até 48 milímetros em Roraima, 36 na região de Manaus e 24 milímetros no norte do Pará. A sensação ainda é de tempo abafado, com temperaturas que variam entre 23 e 29 graus em Roraima, 24 e 29 em Manaus, 23 e 32 graus em Belém. O Nordeste segue com tempo mais fechado e chuva forte na capital baiana, com temperaturas que chegam aos 27 graus. Nas demais áreas, dia ensolarado com pancadas de chuva a partir da tarde. Tempo firme sem chuva, bom para curtir o feriado, apenas no sul do Piauí e interior da Bahia. O segundo turno das eleições na França e as atualizações da guerra na Ucrânia estão entre os destaques internacionais desta quinta-feira. O espanhol El País destaca o segundo turno das eleições na França e afirma: Le Pen vem de moderação para encurtar distâncias com Macron em intenso debate eleitoral. Macron mostra seu domínio nas questões, mas, diferentemente de 5 anos atrás, a candidata de extrema-direita resiste e não fica fora do jogo. E as eleições na França também estão entre os destaques do alemão Deutsche Welle, que afirma: no primeiro e único debate do segundo turno da eleição presidencial francesa, o atual chefe do executivo do país, Emmanuel Macron, atacou sua adversária de extrema-direita, Marine Le Pen, pelos laços dela com o Kremlin. O presidente francês diz que sua rival depende do poder russo. Macron dominou o debate, mas Le Pen não repetiu o fracasso de 2017. Putin desiste do ataque à fábrica em Mariupol, mas ordena bloqueio. Esse é o destaque do New York Times. Vladimir Putin reivindicou a vitória na cidade portuária sitiada há semanas. O presidente russo disse que os soldados ucranianos que estão no complexo da fábrica terão uma nova chance de se render. O britânico The Guardian destaca: Putin ordena que o exército mude de tática na usina siderúrgica na cidade portuária, defendida por 2.000 soldados ucranianos. Vladimir Putin diz que suas forças não planejam mais invadir a fábrica em Azovstal, onde milhares de soldados ucranianos estão posicionados, mas o Kremlin reivindica a vitória em Mariupol. Papa invoca trégua para o dia 24. Esse é o destaque do italiano Avvenire. Francisco e a Santa Sé juntam seu apelo ao de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, por uma trégua na guerra por ocasião da Páscoa Ortodoxa celebrada no próximo domingo. Conscientes de que nada é impossível a Deus, eles invocam o Senhor para que a população encurralada nas zonas de guerra sejam evacuadas e a paz seja restabelecida em breve. E pedem que quem tem responsabilidade pelas nações ouçam o clamor das pessoas pela paz. Uma família em Nazaré cuida há muitas gerações de uma fábrica de cerâmica típica da cultura árabe. Assim, transmitem a história e os costumes deste povo. No
Nos arredores de Nazaré existe uma fábrica de cerâmica típica da tradição árabe. É aqui que a família Musmar exerce uma antiga atividade, hoje ameaçada de extinção. A fábrica Al-Fakura foi fundada por meu avô Rana Said Musmar, que nasceu em 1896. Quando criança, meu avô brincava com argila, dava forma. Tudo começou assim. O processo de fabricação começa com a extração da argila do solo. A argila é armazenada em tiras molhadas, é modelada e, por fim, assada no forno a uma temperatura de 850 graus, para se tornar uma cerâmica pronta para uso. Antes o processo era todo manual. Hoje, com máquinas, o volume de produção da fábrica aumentou significativamente. Cada máquina pode produzir 1.200 peças por hora. A fábrica Al-Fakura combina tradição e criatividade no design da decoração e também na personalização dos objetos. Esses utensílios domésticos possuem características muito adequadas para o armazenamento de alimentos conhecidas desde a antiguidade. Armazenar azeite em recipientes de cerâmica preserva sua qualidade mais do que em vidro, lata ou plástico, pois impede a penetração da luz. Assim, o azeite era conservado por mais tempo. A fábrica Al-Fakura também está aberta à visitação para transmitir e manter viva na memória das novas gerações esta herança ligada à identidade árabe. E a gente encerra essa edição com imagens lá do Rio de Janeiro. Continue agora com a quinta-feira de adoração. Até amanhã, se Deus quiser.